Olá! Ter o benefício BPC/LOAS cortado, infelizmente, é uma realidade bem dura para muita gente. Se isso aconteceu com alguém que você conhece, ou mesmo no seu caso, essa análise aqui é um guia prático, um passo a passo para transformar a incerteza em ação e lutar por um direito que é seu. Pois é, a sensação é exatamente essa. É devastadora. Para quem depende do BPC, aquilo não é só um valor na conta. É o aluguel, são os remédios, é a comida na mesa. Então, quando o benefício é cortado assim de surpresa, o que vem é um sentimento de desespero, de injustiça. Mas olha, a boa notícia é que uma decisão do INSS não é o fim da história. Muitas vezes, esse corte acontece por um erro, por uma informação que ficou para trás. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: oferecer um mapa para transformar todo esse medo e essa confusão num plano de ação bem claro. A nossa conversa vai seguir 5 passos bem lógicos. A gente começa com aquela reação imediata, o que fazer na hora do choque. Depois, vamos entender os porquês mais comuns. Em seguida, a gente se prepara para o tal do pente fino. Aí vamos avaliar os 2 caminhos de defesa, INSS ou Justiça. E por fim, claro, vamos focar em como recuperar esse direito. Ok, vamos mergulhar no primeiro ponto. Quando o benefício é cortado, é normal entrar em pânico. Só que o pânico pode paralisar. E agir rápido, de forma organizada, é o passo mais importante para já começar a proteger os seus direitos desde o comecinho. Então, a primeira coisa, sem pensar 2 vezes, é descobrir o motivo. Essa informação vai estar lá na comunicação de decisão, que dá para achar no portal Meu INSS ou naquela carta que eles mandam para casa. Assim que receber essa notificação, anote a data. O prazo para recorrer é de só 30 dias, é curtíssimo. Enquanto isso, já vai juntando tudo: laudos médicos, comprovantes de despesa, monta uma pastinha. E por fim, antes de dar qualquer passo, procurar uma orientação especializada pode evitar erros que lá na frente vão custar caro. Certo. Agora que já entendemos o que fazer no calor do momento, vamos para a pergunta principal. Por quê? Entender a justificativa que o INSS deu é a chave para montar a defesa correta. E, na maioria das vezes, os motivos se repetem bastante. E o campeão de todos os motivos é esse aqui: o cadastro único, CadÚnico desatualizado. É uma regra, o CadÚnico precisa ser atualizado a cada 2 anos. Ou sempre que mudar alguma coisa na família, nasceu alguém, alguém se mudou, etc. Se esse cadastro está antigo, o INSS simplesmente presume que a situação melhorou e aí o corte é quase automático. O segundo motivo super comum é a renda. A regra do INSS é bem fria, bem rígida. A renda por pessoa da família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Qualquer coisinha, um pequeno aumento na aposentadoria de um parente, um bico, um trabalho temporário, já pode fazer a conta ultrapassar esse teto. E pronto, o benefício é cortado. Agora, atenção, porque aqui tem um ponto fundamental. Enquanto o INSS aplica essa regra da renda de forma matemática, a Justiça tende a ter um olhar muito mais humano. Ela costuma permitir que despesas com remédios caros, tratamentos, fraldas, por exemplo, sejam descontadas daquela renda. Ou seja, a Justiça olha para a real situação de vulnerabilidade da família. E existem outras razões também. Por exemplo, não comparecer a uma perícia do pente fino ou o médico do INSS achar, numa reavaliação às vezes superficial, que a deficiência não incapacita mais. Começar a trabalhar, mesmo como MEI, também pode causar o corte. E acredite, às vezes são simplesmente erros do próprio sistema do INSS. Acontece. E já que falamos em pente fino, é muito importante entender o que vem por aí com as novas regras para 2025. O governo está intensificando essas revisões e estar preparado é a melhor defesa para proteger o benefício. As principais mudanças apontam para um controle muito maior. Aquela atualização do CadÚnico a cada 24 meses, que já era uma regra, agora vai ser cobrada com muito mais rigor. Além disso, o INSS está cada vez mais craque em cruzar dados com outras fontes, tipo a Receita Federal, para fiscalizar de perto a renda da família. Então, quem tem mais chance de cair nesse pente fino? Geralmente, o INSS foca em 3 grupos: benefícios que não passam por uma perícia médica há mais de 2 anos, cadastros que têm algum sinal de renda maior do que a declarada, e também aqueles benefícios que foram conseguidos na Justiça há muito tempo, sem nenhuma reavaliação desde então. Bom, agora a gente chega num ponto de decisão que é crucial. Depois de ter o benefício cortado, existem basicamente 2 caminhos para recorrer: tentar resolver dentro do próprio INSS com um recurso administrativo ou levar o caso para a Justiça. E essa escolha de estratégia é decisiva. A grande pergunta que fica então é essa:
Qual desses caminhos oferece a melhor chance de sucesso? Qual deles tem mais probabilidade de reverter a decisão e trazer o benefício de volta? E olha, essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras. No INSS, quem analisa o recurso são os mesmos servidores que seguem aquelas regras rígidas que causaram o corte. Na Justiça, a análise é feita por um juiz, que é imparcial. A questão da renda, como a gente já viu, é bem mais flexível na Justiça. Mas os dois pontos que fazem toda a diferença são estes. Na Justiça, dá para pedir uma decisão rápida para restabelecer o pagamento, a chamada liminar. E também é na Justiça que se garante o direito de receber todos os valores atrasados. E o que é essa tal de liminar? Pensa nela como se fosse um primeiro socorros do processo. É uma decisão urgente que o juiz pode dar logo no comecinho, obrigando o INSS a voltar a pagar o benefício imediatamente. Isso evita que a família fique meses sem sustento enquanto o caso é julgado. É uma ferramenta muito poderosa. E os valores retroativos? O que é isso? Significa que se no final do processo ficar provado que o corte foi injusto, a pessoa tem o direito de receber de volta todo o dinheiro que deixou de ganhar desde o dia da suspensão e com correção monetária. Ou seja, é uma reparação financeira completa pelo erro do INSS. E com isso a gente chega na parte final da nossa análise. A mensagem principal aqui é que, apesar do baque, do susto, existe esperança e, mais importante, existem caminhos claros para lutar por esse direito. Então, o ponto central é este. Aquela notificação do INSS não é uma sentença final. Longe disso. Existem processos legais, bem estruturados, para contestar essa decisão e buscar a reversão, principalmente quando o corte foi baseado numa análise que não reflete a realidade da vida da pessoa. Então, só para a gente recapitular os pontos essenciais. Primeiro, um corte pode sim ser revertido, principalmente se for injusto. Segundo, é vital agir rápido, entender o motivo do corte e, claro, aquele prazo de 30 dias. Terceiro, na maioria das vezes, o caminho da justiça oferece uma análise mais justa e ferramentas mais eficientes. E, por último, lutar pelo benefício é, no fim das contas, lutar pela segurança e pela dignidade. E, para encerrar, fica essa reflexão. Até que ponto um processo burocrático, uma regra fria, um sistema podem se sobrepor a um direito fundamental? Um direito que, muitas vezes, garante um mínimo para a sobrevivência de uma pessoa idosa ou com deficiência. A luta por esse direito é também uma resposta a essa pergunta.